Paz, Senhor, a todos os amados irmãos e ouvintes. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. Eu quero nesse dia meditar com os amados irmãos e ouvintes. Carta de Paulo a Filemão. Quero ler aqui com os irmãos versículo 10 e versículo 11, que diz assim: Peço a você em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, o qual antes era inútil para você, mas agora é muito útil, tanto para você quanto para mim. Eu estou enviando de volta. Meus amados irmãos e ouvintes, essa carta do apóstolo Paulo, ela foi escrita durante a sua primeira prisão em Roma. E durante essa prisão em Roma, Paulo ele conhece um escravo que estava ali preso porque era um escravo fugitivo. E esse escravo tinha por nome Onésimo. E ali, Paulo então ele evangeliza Onésimo, ele apresenta o Senhor Jesus a Onésimo. E Onésimo, ele era servo, ele era um escravo de Filemão, um grande amigo do apóstolo Paulo, alguém que também tinha sido alcançado pelo Evangelho de Cristo através do apóstolo Paulo. E nessa trama, onde Onésimo havia ali fugido de Filemão e tinha ali causado algum prejuízo a Filemão, esse escravo Onésimo ele vai parar na cadeia justamente com o apóstolo Paulo. E aqui, na nossa leitura, o qual antes era inútil para você, mas agora é muito útil tanto para você quanto para mim. É interessante notarmos que o nome Onésimo, no grego, ele significa útil. Ou seja, Onésimo, o nome dele significa útil. E aqui o apóstolo Paulo ele faz esse trocadilho, ele diz, antes ele era inútil. Ou seja, ele tinha nome de útil, mas na prática ele era inútil. Por quê? Porque ele foi um escravo fugitivo, porque ele causou ali prejuízo ao seu senhor. Então ele era inútil. Mas agora muito útil. Filemão, o nome Filemão, que era o senhor desse escravo, Filemão ele significa amável ou aquele que ama. E é interessante essa passagem, porque essa passagem, essa carta de Paulo a Filemão, ela nos mostra um retrato da redenção. Porque as histórias na Bíblia são histórias reais que realmente aconteceram, mas essas histórias elas remetem a algo superior, a algo mais profundo, a algo mais excelente do que a própria história. E aqui nós temos a história de um servo que tinha fugido, desobedecido e fugido do seu senhor. E esse servo, então, ele cai numa prisão, sem condições de sair dessa prisão. Até que então vem alguém e o ganha nessa prisão, o liberta dessa prisão, faz com que a pessoa tenha liberdade para que possa voltar ao seu Senhor. Essa é a história da redenção. Deus criou o homem útil. Adão, ele era muito útil. Ele guardava o jardim, ele lavrava no jardim, ele colhia as frutas, ele dava nome aos animais, ele tinha comunhão com Deus. Então Adão ele foi feito útil. Mas quando o ser humano desobedece a Deus, ele se torna inútil.
E essa inutilidade que o ser humano ele passa a ter faz com que ele caia numa prisão, a prisão da inutilidade, a prisão do afastamento de Deus, que ele não tem condições de sair dessa prisão. Até que Deus, ele se faz carne, entra na história humana, na pessoa bendita de Jesus Cristo, e através da obra expiatória na cruz do Calvário, ele paga o nosso preço. Ele paga o preço da nossa liberdade e devolve ao ser humano a verdadeira utilidade para a qual ele foi criado. O ser humano ele não foi criado para prostituição. O ser humano ele não foi criado para idolatria, para feitiçaria, para homicídios, para corrupção, para roubalheira. O ser humano ele não foi criado para adorar falsos deuses. O ser humano não foi criado para mentir, para roubar, para andar por caminhos perversos. E esse caminho é um caminho que leva o ser humano à inutilidade, a ser inútil. Mas quando o ser humano ele tem um encontro com Cristo, ele passa a ser útil. Então aqui nessa história nós temos Filemão sendo aqui um símbolo, um tipo do nosso Deus. Onésimo é o tipo da humanidade, é um símbolo da humanidade que pecou contra o seu Senhor, pecou contra Deus, fugiu da sua presença e agora se encontra preso, sem capacidade de sair dela. E o apóstolo Paulo aqui como um símbolo, um tipo do Senhor Jesus Cristo, que entrou na nossa história com um corpo semelhante ao nosso, sujeito às mesmas fraquezas que todos nós sentimos. E vindo a este corpo, o Deus que é infinito passou a ter um corpo finito. O Deus que é invisível, ele passou a ter um corpo, uma forma. O Deus que é atemporal, ele entrou na esfera do tempo através da pessoa bendita de Cristo. Então Paulo ali é o tipo de Cristo que vem a esta prisão, vem aonde o ser humano está preso, amarrado, acorrentado e o liberta para a glória de Deus Pai. Então Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a boa nova de salvação. Se você se encontra hoje num caminho de inutilidade, um caminho de pecado, de maledicência, um caminho de perversidade, Cristo Jesus ele pode te libertar e te conduzir a um caminho justo, reto, íntegro, um caminho que glorifica a Deus e que nos leva para um dia morar com o nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.